Croissant de frango. Olha que maravilha esse salgado, pessoal. Hoje você vai aprender o passo a passo completo de como bater a massa, folhar, tudo, simplesmente tudo, fazer esse delicioso salgado. Fala família, ligado aqui no canal Padaria Super Fácil, tudo bem? Bora fazer esse croissant junto hoje? Antes de qualquer coisa, a gente vai pedir para você deixar seu like aí para ajudar no crescimento do nosso canal. E no final do vídeo, se ele contribuir para você, você se inscreve no nosso canal. E aí ajuda compartilhando nosso vídeo também. Bora lá, bora para a receita? Aqui a gente separou 1,5 kg de farinha de trigo especial, pura, farinha pura, tá pessoal? Sem fermento, sem nada. A gente separou aqui também 130 gramas de margarina, 130 gramas de açúcar e apenas 15 gramas de sal, tá pessoal? A gente pode jogar tudo aqui na bacia, se você for fazer manual, ou ir direto na maceira, que é o nosso caso. Tem 350 ml de leite, tá? Vamos usar 5 ovos também. E fermento fresco 30 gramas, fermento 30 gramas fresco. Se você for usar o seco, apenas 10 gramas você mistura direto na farinha. E separamos aqui também 650 gramas de margarina folhada, que é para quando for o processo de folhar massa. Vamos levar isso aqui para a maceira, bora lá. Bem, tá tudo aqui na maceira, pessoal. Vocês podem observar aí que já colocamos os ovos, tá? Agora a gente vai ligar a maceira e vai adicionando o leite aos poucos. Tá? Esse leite não será suficiente, vai faltar aí algo de em torno de 100 gramas de água que a gente completa com água. Tá ok? Ó, jogar aqui o leite, ó, jogando devagarinho. Se você for misturar na mão, vai jogando devagar, misturando, jogando e misturando, não tem problema. Tá ok? Ó, vocês verem aí que não foi suficiente, tá vendo? Agora a gente vai colocar um pouquinho de água, ó, só para completar. Tá ok? Só para ela dar o ponto exato. Ó, chegou no ponto de massa, agora a gente adiciona o fermento. Só lembrando que se você estivesse usando o fermento seco, ele vai direto na farinha, tá? Não precisa se preocupar em dissolver ele em nenhum líquido não. Pode jogar direto na farinha, misturar e para bater. Ou misturar na mão, né? Ó, jogamos aqui o fermento, vai misturar um pouquinho. E aí quando chegar no ponto, ó, o ponto da massa é esse, pessoal. Ele começou a desenvolver o glúten, tá uma massa elástica, mas não tá com o glúten totalmente desenvolvido. Porque como a gente vai folhar a massa, se o glúten tiver no ponto 100%, ela não estica legal, ó. Esticamos a massa aqui. Tá vendo? Agora a gente vai colocar a margarina, vocês vão ver o processo para colocar a margarina para a gente começar a folhar a massa. Aqui, ó, tá a barra aqui, que tem 650 gramas de margarina folhada. Vou fazer os cortezinhos aqui com a faca, vocês vão ver aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Pegar a faca aqui, que vocês vão ver como é simples também para fazer o processo de folhagem desse jeito que a gente faz, né? Cortar aqui dá mais ou menos meio centímetro, tá? Os cortes que a gente dá na margarina. A margarina folhada é uma margarina mais firme, vocês vão ver que ela é dura. É justamente para não misturar na massa quando a gente estiver fazendo o processo de folhagem. Tá vendo? Daqui mais ou menos meio centímetro. Tá ok? Uma camadinha boa. Porque que acontece? Como a gente vai jogar no meio da massa aqui a margarina, vai dobrar ela, vocês vão ver o processo para dobrar também. Quando você estica a massa, a margarina estica junto. Então o ideal é que você coloque uma camada grossa também, para que ela possa vir esticando junto com a massa e ficar ela toda na massa, né? Ela percorrer todo o percurso da massa e não ficar falha, né? No meio da massa. E aí, quando ficar falha, ela não vai folhar, né? A massa vai grudar massa com massa e não vai virar aquelas folhinhas. Ó, tá vendo aqui? A gente fez tipo uma camada no meio da massa, tá vendo? Uma camada grossa de margarina. Agora vocês dobram a ponta lateral, ó. Olha só. Isso aqui é para a margarina não escapar quando a gente estiver fazendo o processo de folhagem dela. Ó. Faz isso embaixo também. Vocês vão ver aqui tudo completinho, passo a passo todo completo. Ó. Agora volta aqui por cima. A outra ponta. Vocês estão vendo que a massa tá ficando fechadinha, a margarina no meio não vai ter como escapar. Né? É muito importante a gente fazer isso também para que a margarina não escape da massa na hora que você estiver folhando no cilindro, seja na laminadora ou até mesmo com rolo. Ó, viramos de lado, jogar um pouco de farinha aqui, massa não grudar. E é nesse sentido que vocês vão fazer o esticamento da massa. Vão vir com o rolo, ó, se vier com o rolo, pega daqui do meio, puxou do meio de novo, e aí vocês vêm de ponta para ponta, ponta e ponta, sempre de um lado para o outro, nunca do mesmo lado, senão vocês vão empurrar a margarina tudo pro mesmo lado. Eu vou levar lá pro cilindro ali, já tá esticadinha já para vocês verem como que vai ficar. Pera aí só um minuto. Aqui, ó, pessoal, estiquei ela no cilindro, tá?
fosse com rolo, vocês faziam o mesmo processo, deixaria ela assim, desse jeitinho. Agora a gente vai dobrar ele em 3. Tá, eu vou pegar aqui, ó, uma das pontas, trazer aqui quase pro meio da massa, ela passa um pouco. Ó, tá vendo aí? Aperta bem aqui para que ela não solte, né? Ela tem que ficar bem juntinha na hora de você esticar, ela tem que esticar por igual, para não ficar falha, né, na hora de folhagem. Agora vem com a outra ponta, tá vendo aqui, ó. Aí vai arrumando direitinho, dá uma prensada e a gente vai virar ela pro mesmo sentido, né, que é o sentido primário lá que a gente esticou a primeira vez. Ela sempre estica assim, senão vocês não vão conseguir ter êxito na hora de esticar a massa, tá ok? Ó, prensa bem, virou, e é nesse sentido que a gente vai esticar, aqui, ó. Sempre assim, ó. A gente vai fazer esse processo 2 vezes. Tipo, já fizemos o primeiro, dobramos em 3, ou seja, ela vai ter 3 folhas, né? Que a margarina não vai esticar. Depois a gente vai fazer o mesmo processo, dobrar em 3 de novo, para ficar o nosso coração com 6 folhinhas. Ó, vocês olham aqui, ó. Quer ver? Ó, 1 folha, 2 folhas, 3 folhas. Isso aqui a massa não vai misturar, né? A não sei que a gente estoure ela no cilindro ou no rolo, mas não é o caso. Ó, vamos esticar de novo, fazer esse processo e aí eu já volto com a massa esticada pronta pra gente cortar. Aqui, ó, pessoal, a massa já foi feita todo aquele processo que eu comentei com vocês um pouco antes. Tá vendo? Deu um palminho um pouquinho. A gente vai retirar as pontas aqui, porque essa ponta fica lisa. Então se você deixar ela não vai abrir a folhagem certinho. Então você tem que tirar ela para poder abrir a folha na hora do coração assar, né? Como essa ponta ela tá arredondada, ela não tem como abrir, né? Então você corta, ó, tirou a pontinha só para fazer o corte mesmo, para liberar a folhagem na hora que o coração estiver assando. Faz isso dos 2 lados. Aí no caso dessa massa aqui, a gente vai dividir ela no meio para fazer 2 fitas para o corte do coração, já do formato do coração, né? Olha lá, vamos dividir ela aqui no meio, desse jeitinho aqui, ó. A gente tá fazendo aqui com a faca, mas se você tiver aquele cortador tipo de pizza, pode usar ele também, não tem problema. Tá, dividimos aqui no meio. E agora a gente vai vir fazendo aquele corte em formato de triângulo. Tá, croissant tem aquele formato. Então vou vir cortando aqui, ó. Deixa eu cortar essa ponta aqui, ó. Tá vendo? Você coloca ali mais ou menos uns 4 dedinhos na base de baixo e leva pra ponta. Simples assim, ó. 4 dedos na base de baixo, tá vendo? E leva lá pra ponta. E aí vai sair o corte do triângulo certinho. Vocês não vão ter problema com relação ao formato lá. 4 dedos e leva lá pra ponta, outro corte. Simples assim, pessoal. Olha só como que fica. Então fica um formato bacana. O tamanho dele é o ideal, fica um coraçãozinho muito bom. Deixa eu trazer pra perto aqui, vocês vão ver como que fica as riscas das margarinas. Deixa eu ver se dá pra ver aqui com o vídeo. Olha só. Olha só as risquinhas da margarina no meio da massa, tá vendo? É isso aqui que vai dar as folhinhas, que não vai deixar a massa grudar. Na hora que você estiver assando, a margarina derrete e a massa faz aquele processo de folhagem. Agora eu vou cortar tudo aqui. Tudo cortado já, pessoal. A gente vai fazer isso aqui de frango, tá? O recheio de frango. A gente tem um vídeo, shorts, que é um vídeo rápido aí no nosso canal, ensinando a preparar esse franguinho bem rápido, de uma forma bem simples e rápida também. Tá ok? Agora vamos aqui, ó. Esticamos a massa, vamos colocar o recheio na base de baixo. A gente usa mais ou menos aí 30 gramas de recheio. É o ideal para esse tamanho de salgado. Tá ok? Então aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? É uma quantidade bacana. O recheio não vai sumir depois que a massa fermentar, porque o coração também não é um salgado que fermenta muito, né? Cresce muito. E aí enrolou, prensadinho. Você dá uma apertadinha no bico para que ele grude, ó. E fica assim, ó. Bem simples de rechear, tá vendo? Ó? O recheio, olha só, pessoal, fica saindo um pouquinho para fora, mas conforme a massa crescer, né, ela fermentar, descansar, esse recheio fica para dentro do salgado. Acaba que a massa cresce um pouco e incorpora o recheio para dentro. Aí não se preocupe que vocês não vão perder recheio também não. Tá ok? Lembrando que a ponta de baixo, essa pontinha que sobra do coração, você sempre deixa para baixo. Não coloque para o lado ou para cima, que senão vai ficar muito feio o seu salgado. E é isso. Aí, pessoal, já fizemos todos. Tá vendo? Agora a gente vai levar para o nosso carrinho. A gente tem um carrinho estufa que ajuda no processo de fermentação. Mas caso você não tenha aí um armáriozinho fechadinho para guardar, enquanto ele descansa, cobre com plástico, tá?
Com plástico. Não cubra com pano não, pode cobrir apenas com plástico, já será o suficiente. Aqui, ó, pessoal, a gente já fermentou o croissant, ele ficou na nossa estufa ali 30 minutos. Se tivesse fora da estufa, acredito que demoraria aí algo em torno de 50 minutos. Não muito. E aqui, o truque de mestre. A gente diluiu 3 gemas, porque tem 2 assadeiras desse croissant. Diluímos ela, peneiramos, diluímos e colocamos aqui no borrifador. Colocou um pouquinho de água, olha que bacana para pintar o seu croissant. Não precisa se desgastar com o pincel, ele grudar no pincel, sair bolando, não, tá vendo? Coisa bacana? Simples, você vem borrifando naquele spray, né? O bico ele tem um jato e tem um spray. Então joga no spray, sai borrifando por cima, olha que bacana, simples. Isso é uma dica de ouro para vocês pintarem o pão de vocês aí quando vocês forem fazer. Qualquer tipo de pão dá para fazer, não só o croissant. Olha lá. Só lembre de diluir um pouquinho, colocar um pouquinho de água na gema para que ela possa passar de forma fácil pelo bico, né? Na hora que pintamos tudo, vamos jogar um pouquinho de gergelim por cima. Ó. Croissant de frango sem gergelim parece que não é croissant de frango, né? O gergelim ajuda no paladar. Olha lá. Bacana, tá vendo? Fazer assim todo e vamos levar para assar. Ele vai assar ali em torno de 12 minutos com o forno a 170 graus. Tá? O nosso forno é turbo. Lembrando que é um forno turbo. E fica aí em torno de 12 minutos. É em média, né? E vai ser o forno, se o forno não for turbo, ele vai ficar uns 15 minutos, fica uns 3 minutinhos a mais. Se atentem, de repente, se o seu forno assar um pouco mais de um lado, virar a assadeira, tá? Olha aí, pessoal, como que ficou. Que maravilha. Ficou exatamente 12 minutos no forno. Foi o que eu falei pra vocês. Ficou 12 minutos, forno a 170 graus. Olha que lindo. Olha como folha bacana, tá vendo? Margarina, aquele jeitinho que eu falei pra vocês, a margarina tava separada. A massa, olha como que fica bacana. Tá vendo? Aí a gente vai cortar isso aqui pra vocês verem como que fica o recheio por dentro, né? A gente coloca na base de baixo, a gente não espalha ele, coloca apenas na base de baixo, então ele fica bacana, fica o recheio no lugar certo. Né? Deixa eu cortar aqui que vocês vão ver e entender o que eu tô falando. Olha só que maravilha que tá esse croissant. O cheiro então, pessoal, é sensacional. Esse recheio de frango é muito bom. A massa do croissant, por ser uma massa amanteigada, olha só. Tá vendo? O recheio todinho na base de baixo. Parte do meio bem folhadinha a massa, ó. Fica bem separadinha, tá vendo? Isso aqui é porque a margarina tá no meio da massa, não deixa grudar, né? Aí separa uma massa da outra. Dessas folhagens lindas aqui por dentro também. Olha que lindo, pessoal. O cheiro tá sensacional. Essa massa do croissant é muito boa, né? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para que vocês aí nos ajudem, né? Deixando o like de vocês se vocês não deixaram no começo do vídeo. Isso ajuda bastante no crescimento do canal. Vocês nos ajudem também compartilhando o nosso vídeo, né? E deixa aí um comentário se você tem alguma dificuldade em fazer esse tipo de salgado, se você já faz ele com facilidade, a forma que você folha a massa, se é essa ou se você acha muito difícil. Né? E é isso, pessoal. A gente agradece para vocês terem ficado conosco até aqui, né? E pedimos aí para que vocês não se esqueçam de nos ajudar no crescimento do canal, tá ok? Um grande abraço, fui!